Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HCTR11, o hectare, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito do hectare, um dos melhores fundos ou um dos mais queridos, um dos fundos mais procurados atualmente do mercado, que tem trazido um excelente retorno, antes da gente saber dele, deixa o like aqui no vídeo, por favor. Ajuda muito o crescimento do canal. Comenta aqui embaixo, você conhece esse fundo? Você tem esse fundo? Você pretende adquirir? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a alcançar cada vez mais pessoas, levar conhecimento para cada vez mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado dos demais vídeos, tudo bem? Contamos atualmente com 230 inscritos, estamos em busca de 500, mais precisamente 1.000 inscritos até o final do ano. Então, conto com a sua ajuda e colaboração para a gente alcançar esse número, tudo bem? Vamos à frente aqui saber mais a respeito do vídeo. Então, pessoal, vamos pegar maiores informações aqui a respeito do fundo. Esse fundo é um fundo que não é tão antigo no mercado, mas já se tornou muito querido, com altíssima liquidez, muitos cotistas já. É um fundo assim dos mais renomados atualmente, muito bem falado. Ele nasceu em 2019, julho de 2019, e surgiu no mercado. Ele é de recebíveis imobiliários, mandata de títulos e valores imobiliários. Isso significa que pelo menos 2/3 ele tem que aplicar em fundos em papéis, tá? Ele é um fundo que foi lançado na base 100, tem uma altíssima liquidez diária, 12 milhões de negociações por dia. Já tem um excelente, assim, por ser tão novo, uma excelente representação no IFIX, 1,53%. Os usuários do Clube FI dão nota 4 de 5 para esse fundo. Ele conta já com 10 milhões de cotas. E ele está sendo negociado com pequeno ágio, então atenção em relação a isso. Não olhe apenas para os números do fundo e saia comprando, tudo bem? Atualmente ele está sendo negociado a 1,15. O que isso representa? O fundo vale 1 bilhão e 194 milhões e os cotistas, os usuários, os acionistas, o pessoal do mercado está aceitando pagar 1 bilhão e 370 mil. Então essa diferença, a cota vale R$ 116 e as pessoas estão aceitando pagar R$ 134. Tudo bem? Então esse ágiozinho aí equivale a 15%. Para muitas pessoas, o máximo é 5%. Para outras pessoas, indicam que você compre no máximo com 10%. E alguns outros ainda indicam que 15% ainda está mais ou menos aceitável. Eu acredito que o máximo que você deva pagar é 10% de ágio, ou no máximo, tudo bem? 15 para mim já fica um pouco perigoso. Contudo, a gente vai observar no gráfico aqui que esse fundo vem um bom tempo e ele não recua, ele não cai. Então, dificilmente pode ser que você consiga uma entrada nele aqui, pelo menos por agora, tá? Para você conseguir ter entrada. Então, o que algumas pessoas fazem é compram o fundo esperando que haja uma subscrição, e na subscrição, como geralmente ele traz a mercado, vem captar dinheiro, e geralmente ele é negociado na subscrição, a proposta é de próximo do seu valor patrimonial, as pessoas depois subscrevem para baixar o seu preço médio. Contudo, como agora está com a tendência de alta nos juros, fica mais caro para captar dinheiro, para pegar dinheiro no mercado. Então pode ser que as janelas de captação estejam se encerrando. Pode ser que, ainda mais que esse fundo acabou de fazer uma captação recente, não sei mais tão próximo quando que ele vai fazer uma nova captação. Lá no mês 5, esse fundo já contava com quase 100 mil cotistas, tudo bem? Vamos à frente. Como eu já havia antecipado, esse fundo, a gente não tem notícia dele ter sido negociado próximo do seu valor patrimonial. Quando ele foi lançado de lá para cá, a sua menor negociação aqui se deu na casa de R$ 120. Uma boa parte do tempo aqui, outra parte foi negociado próximo dos 130. Tendo sido negociado também, um bom tempo próximo dos 150. Tendo como ápice aqui, R$ 160. Então são valores assim muito acima do normal. Para um fundo de base 100 ser negociado por R$ 160 é algo muito fora da curva, é algo muito perigoso, tudo bem? Atualmente,
o fundo está passando em tese, vem apresentando uma tendência de queda e está sendo negociado ali próximo de R$ 135, R$ 137 reais. Como eu havia antecipado, esse fundo já passou por 9 subscrições, 9 rodadas de captação de dinheiro no mercado, tá? E, inclusive agora, nesse mês corrente de junho, é que ele finalizou a oferta em maio, 27 de maio, e integralizou as suas cotas agora em junho. Juntou essas cotas ao capital. Em termos de dividendo, e essa é com certeza uma das principais razões que muitos dos cotistas de mercado, que às vezes vão atrás só de rendimento, buscam esse fundo. Tá? Então ele teve até uma pequena queda no mês atual. Ele apresentou que vai entregar R$ 1,70 agora em julho, dia 15 de julho, ele vai pagar R$ 1,70, tá? Isso representa 1,27% ao mês, mesmo com essa redução ainda é um resultado muito alto. Ele tem um acumulado de 18% no último ano, que é outro ponto também bem interessante. E aí o que eu digo é o seguinte, cuidado com não recorrentes. Quando você olhar para uma distribuição, não olhe para a última distribuição apenas. Verifique se nas distribuições anteriores, qual que é a média que esse fundo entrega. Então o que a gente observa aqui? Esse fundo, como todos os demais, ele vem com uma certa tendência de queda aqui, ó. Está indo lá dos seus mais de R$ 2,00, R$ 2,25, R$ 2,38, R$ 2,47. Recentemente começou a entregar R$ 2,00. Começou a cair um pouquinho mais. E por que isso cai? Ele cai em decorrência das subscrições, que ele acabou de passar, pode ser um dos motivos, mas também cai porque vários fundos eles estavam carregados no IGPM, que é o índice geral do preço do mercado, né? O que acontece? É um outro índice também para se medir a inflação, só que ele é um índice mais de atacado. Mas o que acontece? Como tinha muitos fundos atrelados a esse índice ele estava com uma distorção muito alta, apresentando 20, 30, até próximo dos 40% de taxa, vários fundos começaram a sair do IGPM com medo de uma possível problemática no médio ou no longo prazo e começaram a migrar para o IPCA. E o IPCA, por mais que também esteja alto, ele está num percentual, num acumulado muito menor do que o IGPM. Em razão disso, os fundos passam a entregar um pouco menos também. Tudo bem? Mas é melhor entregar menos, mas ser algo seguro, que você consiga ter estabilidade, consiga pagar, do que algo que te dê um valor muito estrondoso, mas daqui a pouco a pessoa entra em inadimplência porque não consegue mais arcar com os valores. Tudo bem? Então essa pode ser uma possível queda da entrega dos resultados também. Vamos à frente aqui. A gente observa também um ponto positivo, mas também negativo do relatório do fundo. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial do hectare. O que acontece? Ele traz para a gente aqui mostrando que ele vem fazendo reservas de lucro, só que o ideal seria ele falar o que ele tem acumulado total. Tá? Então o acumulado que a gente tem é X. E desse X, quando se usa, quanto que voltou? Quanto que realmente usou desse acumulado, tanto em montante quanto em total por cota. Atualmente a gente tem R$1 acumulado, a gente tem 20 centavos acumulado, tem 80 centavos acumulado. Desses 80 acabei de usar 30. Opa, juntei mais 50. Então isso seria mais interessante para a gente ter uma noção melhor, tá? Mas o que acontece, ó? Em dezembro de 2020, esse fundo tinha apurado 14 milhões de receita, desses 14 milhões e 300, 14 milhões e 100 é derivado de CRI. 4 milhões. Dentro dessa receita total, dos 14 milhões e 300, 14 milhões e 100 era de CRI. Desses 14 milhões, ó, 4 milhões era de juros e 9 milhões era de correção monetária. E o resto dessa diferença aqui, ó, dos 14.300 para 14.100, provavelmente era dos FIIs que esse fundo também tem, tudo bem? O que a gente observa atualmente? Como o fundo pegou mais dinheiro, cresceu muito, as suas receitas aumentaram também. Então, atualmente, em maio, esse fundo já conta com a receita de 23 milhões, tá? Desses 23 milhões, 22 milhões é só de CRI. E aí, como é que forma esse CRI? 13 milhões de juros e de correção e 9 milhões de juros. O que isso quer dizer? Ora, o que realmente é do fundo é esses 9 milhões. Esses 13 milhões aqui, ó, é em relação à inflação.
Então, como o GPM estava muito disparado, esse valor aqui ele fica muito distorcido. Como agora o fundo cada vez mais tem indo para o IPCA, a tendência é que a correção monetária não fique tão alta, tão distorcida como eu já trouxe relatórios de outros fundos, em que o fundo recebia de juros, por exemplo, 3 milhões e recebia de correção monetária 8 milhões, 9 milhões, 2, 3 vezes mais do que realmente o que ele deveria receber. Aqui ele está ali um pouco acima de 50%, ali, 60%, 70%, tudo bem? Mas o que eu queria demonstrar aqui, ó? Mês de abril e mês de maio, que são meses que esse fundo estava ali captando seus recursos, o fundo começou a comer caixa, comer a reserva que ele tinha acumulado. Só que a gente não tem exatidão disso aqui, baseado apenas nesse histórico que ele trouxe aqui. Então ele tinha reserva em dezembro, tinha reserva em janeiro, começou a usar um pouco da reserva em fevereiro, março fez reserva novamente, abril e maio usou da reserva. Só baseado no que a gente tem aqui, a gente observa que, pelo que tem aqui, ainda tem uma excelente reserva. Essa reserva se anula por esse gasto. Tá? A grosso modo, aqui praticamente anula este. E desses 600 mil, praticamente anula os 2.500. Então sobra, só pelo que foi demonstrado aqui, mais ou menos 2 milhões de reserva, tudo bem? Mas o ideal, assim, eu não sei para trás como que vinha, não sei o saldo total, mas a princípio é mais ou menos essa ideia aqui que dá pra gente ter, né, a respeito disso. Vamos à frente. Aqui ele mostra como é que é feita a composição também, isso já mostrou lá atrás, mas despesas, receitas, negociação, correção monetária, juros, como é que é composto tudo isso, tá? Além disso, ele faz uma comparação se esse mesmo com o CDI, tá? E o que ele rende do CDI. Então, essa rentabilidade dele de 2,1% ao mês representa 1.650 do CDI. Isso lá em dezembro. E agora, em maio, representa 735 vezes o CDI, 735%. Então, muito acima da nossa taxa convencional aí. Se você estivesse aplicando em Selic, estivesse aplicando em CDI, ele representa aí 735% do CDI, muito alto. Aqui em cima cortou as informações do que significa cada uma dessas barras aqui, ó, dessas colunas. Contudo, eu vou trazer por alto aqui o que eu vejo de mais importante. Essa aqui representa o duration do fundo, tá? Então o duration médio, ele não trouxe, seria o ideal ele ter o duration médio, mas você note que o duration não é tão grande na maioria das vezes, isso é importante. Duration é o tempo de duração e em relação ao risco também. Quanto maior esse duration, mais arriscado se torna o fundo. Então o duration aí tem que ser em torno de 3, 3,5 seria o ideal, tá? Então ele tem alguns acima de 3 aí, mas um pelo outro, a sua média está totalmente aceitável. Pelo tamanho do fundo, esses 3 primeiros CRIs aqui, ó, podem sempre ter mais atenção em relação a eles, porque em relação a todo o patrimônio do fundo, eles representam aí, ó, 8%, 5% e 6%. Outro ponto é que esses 2 primeiros CRIs, que também representam um valor alto, eles ainda não estão performando, ó, não estão entregando. O que isso quer dizer? Ó? Nada de vendas, nada de... a porcentagem de obra feita e o quanto que já entregou da obra. Então, essas porcentagens aqui, ó, quanto da obra já fez? 64%. Quanto já vendeu? Quase tudo que está pronto já está vendido. Ó. Então, note que esses números aqui também são interessantes. Ó. 100% da obra concluída já vendeu quase tudo. 100% da obra concluída vendeu 74%. Então, tem que ter um pouco de atenção com esses que vão ficando para trás, tudo bem? Então, 96%, o que foi vendido? Apesar de nem ter construído ainda, quase tudo vendido. Então, tudo isso influencia. Nada construído, nada vendido. Tem que ficar atento com esse tipo de informação. Então, aqui, esses dois aqui, que são de... Esses 3 primeiros, na verdade, mas esses 2 aqui, ó, não foi vendido nada ainda e não foi performado nada ainda dele também. A obra ainda está totalmente parada, tá? Aqui também a gente observa o fluxo de caixa. Ele tem fluxos aí totalmente, vários, na sua imensa maioria, tudo acima de 100%, alguns abaixo, mas a sua imensa maioria está 100%, ou seja, acima do que estava previsto, ele está recebendo, conseguindo vender, produzir, tudo acima do que estava recebendo. Aqui a gente também vê as taxas, IPCA, IGPM. Num quadro à frente aqui, a gente vai ver isso com mais exatidão, tá?
o total da carteira, em que ele está alocado ou não. Aqui a gente vê também, ó, o restinho da carteira. E a gente observa que realmente o que tem mais exposição do seu percentual é aqueles 3 primeiros CRIs lá que ele trouxe. Tudo bem? Aqui embaixo também, ele tem vários FIIs da casa, que ele mesmo Esse FII aqui, ó, fundo imobiliário, é da casa, é da própria Hectare, então ele está se expondo nele. Ele também está comprando esse outro FII, que também é da gestora Hectare, tá? Ele contava, esse relatório gerencial, ele traz dados de maio, mas ele foi emitido em junho, tá? Então ele contava com aproximadamente 20% do dinheiro ainda em caixa, tá? Mas é muito pouco, portanto, assim, o fundo alocou muito rápido o dinheiro que ele captou. Então, praticamente o dinheiro mal caiu em caixa, ele já conseguiu comprar vários CRIs naquilo que ele investe. Então, a sua alocação dos recursos foi muito rápida, tudo bem? Ele tem aqui 3, 4% no fundo HC-HG. Acredito eu que é mais um fundo da Hectare também não listado. Esse fundo de loteamento é da Hectare. E esse HC-ST é um fundo que ainda não está performando para casas estudantis também, mas também é da casa, tudo bem? Vamos à frente. Então aqui a gente observa o seguinte, ó. Esse fundo conta com 72% em CRI, 20% em caixa e 7% em FIIs, tá? Isso aqui ficou um pouco confuso em relação às cores, então não dá pra gente ter certeza absoluta. Mas acredito eu que ele aplica 27% em multipropriedade, 15% em shopping, 19% corporativo, loteamento, na verdade, dos 15%, 9% em shopping. Aqui esse Mixed não dá pra gente ter certeza se é 0,8 ou 0,2. Em caixa são esses 20%. E aí em corporação, FII é 7%. Acredito que em corporação seja esse 0,2 ou 0,8. Tudo bem? A gente observa também que o fundo diminuiu bastante a exposição em GPM, então tem 53% em PCA, 22% em GPM, 21% porque está em caixa, está em CDI, tá? E 9% em INPC. Ele também, em comparação aos outros fundos da casa, principalmente o Tord e o Versailles, é um fundo em tese mais seguro. Por quê? 64% dos seus CRIs tem subordinação sênior, tá? Ele tem mais 23% subordinado, 3% mezanino e 8% série única. Como é que funciona isso aqui? Caso o fundo apresente dificuldades de pagamento, o sênior tem prioridade de recebimento, depois o mezanino e, por fim, o subordinado. Então, como ele tem uma exposição maior na sênior, que é de maior segurança, então 64% é o primeiro a receber. Além do que o série única não tem que se falar nisso, né? Se der algum problema de pagamento, afeta todo mundo. Contudo, a única, geralmente, ela também chega a ser mais segura, tá? Além disso, o fundo tem distribuição quase em todo o território nacional, sendo algumas pequenas regiões aqui, inclusive regiões menos povoadas e, em tese, de menos expressão para esse setor, né? Para o setor de CRI, setor de empreendimentos, não são tão exploradas, não são tão... Então, são regiões de menos expressão. No restante, ele está presente em quase que todo o território nacional. Antes da gente ver os últimos slides, que aí ele vai mostrar um por um dos CRIs, vai mostrar com que ele aplica mais detalhes desses CRIs, como é que está o andamento, mostra foto, mostra um bocado de relatório. Antes da gente ver esses últimos slides, eu vou reforçar com vocês. Por favor, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo se você pretende comprar, se você gosta desse fundo, se você acha que ele é uma fria, se você acha que ele é muito arriscado. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de mais vídeos, tá? Contamos com 230 inscritos, muito obrigado a todos vocês, mas precisamos alcançar 500 inscritos, mais precisamente 1.000, até o final do ano. Então eu conto com a ajuda de todos vocês e tenho certeza que a gente vai conseguir, tudo bem? Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Fui! Artlist.io